Buenas tardes, hermanos e hermanas aqui presentes. Muito boa tarde, irmãos e irmãs aqui presentes em Matamoros. Acá, a primeira vez que eu vine. Aqui, a primeira vez que eu vim, deve ter sido em 97, por aí, 98. E me sinto igual ou mais feliz. E me sinto igual ou mais feliz de voltar a estar aqui novamente com vocês. E ver como o programa de Deus se ha ido desenvolvendo. E ver como o programa divino tem ido desenvolvendo nesse tempo. Onde temos visto esta manifestação do anjo forte no meio da sua igreja, cumprindo o que ele prometeu. O ser humano pode fazer promessas e talvez falha, mas Deus não. Ele prometeu em Apocalipse capítulo 10, a vinda desse anjo forte, trazendo o título de propriedade à terra e realizar essa obra de reclamação. Sem o título de propriedade, não pode ter uma reclamação. Você não pode reclamar uma propriedade, uma casa, um terreno ou um veículo, se não tiver o título de propriedade no seu nome. Agora, cada um de vocês pode dizer: eu posso fazer a minha reclamação porque o meu nome está escrito no livro. Portanto, esse título de propriedade é uma autoridade que você tem para reclamar o que pertence a você. Nos pertence o corpo eterno glorificado. Aqui está o título. Tenho com que reclamá-lo. A sua família pertence a você. Aqui está o título. Temos como reclamá-los. É minha herança. É o que me pertence. Não estamos reclamando algo que não nos pertence. Estamos reclamando o que nos pertence a cada um de nós. Nesta mensagem, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam, ali ele nos disse, e recordem que o reverendo William Branham disse, que o mistério do sétimo selo, no Apocalipse capítulo 10, é o mistério da vinda do Senhor no último dia. Portanto, pelo qual houve silêncio no céu quase por meia hora, do qual Cristo tinha dito. Isso foi no Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E depois o capítulo 10 do Apocalipse, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo, que sai do trono de intercessão no céu, deixa o seu trabalho de cordeiro e sumo sacerdote, e sai e pega o título de propriedade. Ele, Cristo, como leão da tribo de Judá. Como o ancião disse a João, o apóstolo, eis aqui o leão da tribo de Judá, que prevaleceu, venceu, para pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Quando o tempo de intercessão termina, Cristo muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei, porque o tempo de intercessão termina. Foram chamados, juntados e selados no reino de Deus todos que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo, e será completada nesse tempo final. Por isso estamos esperando a vinda do Senhor. Diz, por isso estamos esperando o quê? A vinda do Senhor, ou seja, a vinda deste anjo forte, que é Cristo em sua vinda. Esse é o evento mais importante de todos os eventos proféticos prometido para o tempo final, mas será tão simples em seu cumprimento que passará despercebidos para muitos. Muitos não perceberá, como aconteceu 2000 anos atrás, na primeira vinda de Cristo, que muito poucas pessoas do planeta Terra perceberam que Cristo tinha vindo. Os gentios não souberam, exceto 2 ou 3, que o Messias tinha vindo para os judeus. E dos próprios judeus, muito poucos souberam que o Messias estava na Terra. Viam a Jesus de Nazaré como um impostor, como um falso profeta, como um homem que estava possuído de espíritos maus,
por espíritos maus e que pelo dedo de Beelzebul fazia todos aqueles milagres. Então vejam como chamavam Jesus de um impostor e que era Beelzebul e quantas coisas mais diziam dele. E veja, não é o mesmo que tem acontecido nesse tempo? Agora, não é de estranhar que chamem o ungido de impostor ou chamem da forma que eles chamam. Porque, vejam, tem que ser paralelo em tudo. E aqui tem que ter o equivalente. Agora, ele não se aborrecia, não se incomodava. Melhor, tem um lugar que lemos que ele dizia para essas pessoas que falavam mal dele, ele falava a elas, dizia, vocês são sepulcros embranquecidos, e um montão de coisa ele falava a eles. Agora vejam, diz, viam a Jesus de Nazaré como um impostor, um falso profeta, como um homem que estava possuído por espíritos maus e que pelo dedo de Beelzebul fazia todos aqueles milagres. Ou seja, que tudo o que pensavam a respeito de Jesus não era positivo, exceto os que tiveram revelação do céu, de Deus, exceto vocês, que receberam revelação de onde? Do alto, do céu. A revelação é o mais importante que podemos receber da parte de Deus para saber, para conhecer o programa de Deus para o tempo que a pessoa está vivendo. E quanto mais para ver a vinda do Senhor. Para ver a vinda do Senhor 2000 anos atrás, foi necessário a revelação do céu. E assim será para esse tempo final, que necessita o quê? A revelação do céu, do alto. Portanto, nos convém conhecer as promessas que tem para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final. E ter os nossos olhos bem abertos, porque neste tempo final estarão sendo cumpridas. E isso em nenhum momento quer dizer que todo mundo vai falar bem a respeito do que está acontecendo. Ele já estava nos alertando. Isso não quer dizer que todo mundo ia estar de acordo. Como na primeira vinda de Cristo, terão alguns que estarão contra, porque não terão a revelação do Pai, de Deus. Agora, como o escolhido de Deus pode identificar, nesse tempo, aqueles que não têm a revelação de Deus? Vejam como é simples. Porque não identificaram a segunda vinda do Senhor. Se o irmão ele estivesse aqui, diria, tão simples como isso. Nós falamos assim, que se ele estivesse assim, em corpo, mas compreendemos que ele está. Entendemos que ele está aí. Recordem que o anjo e o irmão Branham desceram ali. E ele disse que ou em corpo glorificado, quando falava do irmão Branham, ou em sua teofania. Desde quando? Eu sempre tenho falado que terão muitas surpresas. Muitas surpresas. Que depois a pessoa não vai ter onde se esconder. Já seja de vergonha, vexame, e vai dizer, olha, raios. Agora, diz tantas coisas que se podem dizer aí. Olha, tantas coisas que podem ser falado aí. E terá outros que sim terão a revelação do céu e saberão o que está acontecendo e obterão a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estarão vendo a Cristo vindo por sua igreja. E mesmo que os ministérios de Moisés e Elias são para os judeus, estarão vendo esses ministérios. Quem são os que vêm primeiro? A igreja noiva.
Mas o que nos interessará será o ministério de quem? De Cristo. A vinda de Cristo é um mistério e ele vem com seus anjos. Portanto, esses ministérios estarão novamente sobre a terra. Quando termina o tempo de Cristo no céu, quando termina a intercessão de Cristo no céu, será o tempo para o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando seria o tempo para o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Quando ele tiver terminado sua intercessão, e já terminou. E ele já está como leão no meio da sua igreja, realizando esta obra que ele prometeu realizar no meio dela. Agora ali ele nos disse que o ministério que mais nos interessa é o de Jesus, o ministério messiânico. Mas vejam como ele vem com seus anjos. Aí está esta bênção dupla para os escolhidos de Deus também. Terão o ministério de Moisés e Elias. Vejam, também os tem no meio de sua igreja, no meio deles, trazendo bênçãos também para a noiva de Deus. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, o Filho do Homem vem com seus anjos. Aí estão esses ministérios, junto com o ministério de Jesus. A igreja noiva é a que o receberia e a que o coroaria, reconheceria esse ministério e reconheceria que é o Espírito Santo no meio dela, porque isto é o que daria a ela a fé para o rapto. A fé para o rapto está nos trovões, o irmão Branham diz, e os trovões revelam o mistério do 7º selo. E o mistério do 7º selo é a vinda do Senhor, vem? Ou seja, é a igreja aqui nesse tempo final estaria o coroando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim que estaremos unidos, braço a braço, para o estabelecimento deste reino, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Filho de Davi, e o colocando no trono e reino de Davi. Eu dou graças a Deus pelos latino-americanos e caribenhos, que Deus tenha me enviado para estar no meio do povo e ser um do povo, ser um de vocês, onde Deus está cumprindo sua promessa e nunca mais nos separaremos. Sempre estaremos juntos pelo milênio e por toda a eternidade. Nos despedimos uns dias, mas nos voltamos a ver pela televisão ou pelos livros, porque na palavra nos vemos. Se eu quero ver vocês, eu posso ler, e aí os vejo. Se vocês querem ver a mim, leia. Se você quer se ver, leia. Escute, e em cada palavra está você, porque você é palavra. Que Deus os guarde e os abençoe sempre e os ajude a todo momento nesse desafio que está tendo nesse tempo final, onde quando terminar, Deus irá vindicar o verdadeiro. Onde será visto esta manifestação sem limitações, a qual o reverendo William Branham viu ali, no cumprimento da visão da capa, onde fala que braços e pernas serão criadas. Braços e pernas serão criados. E também o corpo eterno e glorificado que Ele dará aos que vão ressuscitar e a nós os que vivemos. Tem muitas fases que vão cumprindo. Dentro das 3 fases importantes, tem fases que vão sendo realizadas. E à medida que Deus vai cumprindo tudo, vamos vendo e compreendendo mais tudo o que Ele está realizando em sua obra de reclamação. E sejam sempre agradecidos a Deus por Ele nos abrir o quadro, o entendimento. E como Ele dizia, eu espero que não vão tropeçar. E vejam que não tropeçar é uma grande bênção, porque o que tropeça recebe um machucado.
um ferimento no pé ou em algum lugar, e isso dói. Os tropeços e as quedas dói, e para se levantar é difícil. E esperamos não tropeçar com o que Deus está realizando, mas bem nos agarrar mais da palavra, a mensagem e seu cumprimento. E quando estivermos lá, vamos dizer, valeu a pena lutar, valeu a pena esforçar, valeu a pena ser paciente e esperar para que Deus cumprisse sua palavra em nós, porque está na virada da esquina e já falta pouco. E aí na beirinha você vai dizer, eu já não aguento mais. Não, falta pouquinho, rema um pouquinho mais, porque já estamos por chegar à meta. Quando falamos, e sempre damos isso de exemplos, colocamos isso como exemplo. Bom, que Deus os guarde e os abençoe e os prospere espiritualmente e materialmente também, que haja abundância, tenha abundância de alimento espiritual e abundância no físico, do material, para continuar realizando a obra. Que Deus os abra a porta em tudo que empreendas, nos negócios, em tudo sejam prosperados, em tudo, em saúde também, espiritual e física também. Que as bênçãos do Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja sobre todos e cada um de vocês. E sempre crendo que você é um escolhido. Nunca duvide. Sempre diga, eu sou um escolhido. Ou seja, aconteça o que acontecer, não pendure as luvas. Isso aí tem uma tranca. E o único que tem o código sou eu. Assim que não tire as luvas, nem mesmo para arcar. Siga adiante, vencedor, lutador, que vamos chegar à meta de nossa transformação. Os amo de coração, minha esposa também, e toda a minha família, e toda a congregação de Caiei, Porto Rico, onde algum dia todos nos encontraremos lá, jovenzinhos, onde teremos essa grande reunião de jovens, e sempre estaremos unidos por toda a eternidade. Vamos nos separar um momentinho agora, mas logo nos veremos e logo veremos como será mais adiante. E quando quisermos nos ver, nos veremos. Isso vamos deixar para esse tempo. Mas antes, eu desejo que breve possamos ter essa ilimitação, ou seja, ser ilimitados, sem limitações, ser sem limitações para realizar essa obra que vai ganhando velocidade. Mas chegará um momento que isso aqui, terreno, agora nos limita, enfrentar trânsito, o voo do avião, isso e aquilo. E tem que comer, eu não sei porque eu olhei para o lado. Não, é porque às vezes sente fome. E tem que colocar algo no estômago para continuar trabalhando. E nós ficamos assim. É que quando a pessoa sente fome, às vezes fica assim. E a gente já sabe isso e fala, então come algo. Não, é que essas limitações humanas, vejam, aquele pedacinho o que o anjo preparou para ele, esteve 40 dias e 40 noites sem comer aquele bolo. Aquele bolo vinha com todos os powers. Então vejam, Deus pode pegar um alimento e o abençoar de tal forma que com isso, em tempos que for difíceis, você diga, eu já tenho 4 dias e não comi nada. Agora não vai começar a fazer algo assim, mas vai chegar um momento que não vai ter limitações nem da comida. E se necessitarmos criá-la, então falaremos a palavra e será criada também.
Ou seja, que nesse tempo vamos estar vigiando, porque será uma obra mais rápida do que está sendo realizada agora. E desejamos que seja breve, que se tivermos que vir aqui um momentinho, viremos e teremos atividade e vamos para outro lugar. Ou seja, que tudo vai culminar na grande capa catedral, nessa grande atividade que ele viu. Agora, depois que foi realizado aquela, não sabemos quantas mais depois, porém, algo muito importante. Porque o levou a aquela em específico, a essa atividade em específico. Tudo isso estará sendo revelado e devemos estar com nossos olhos espirituais bem abertos para captar tudo, não seja que as coisas se cumpram de uma forma tão simples e não as vejamos. E depois ele falou que por aí estaria sendo realizada a ressurreição. Será em um tempo de confusão. E pelo que se vê, já está nisso. Guerras por toda parte que a gente olha, tem problemas, mas para os filhos de Deus, tudo isso contribui para o bem, e tudo contribuirá para o bem. Portanto, o vencedor do tempo final, junto ao anjo forte, que está no meio do povo, é o que não se escapou. Porque para ele falar, necessita uma boca. Portanto, você poderá dizer: anjo forte, eu sei aonde você entrou e vou te seguir, até minha transformação. Onde quer que tu fores, te seguirei, ó anjo forte. E vimos ali, manifestado naquela visão. Mas antes disto, pois, se estava manifestado ali, devia ter estado manifestado em atividades anteriores. Bendito seja o Senhor, que o povo de Deus hoje o identificou, o seguiu e tem dito, e agora está e corresponde a tal país. Lá está o anjo forte, lá está, revelando o mistério do sétimo selo. E onde quer que vá, o seguiremos, pelo satélite, pelo Telegram ou pela internet, seguindo ao anjo forte, que nesse tempo final está revelando esse mistério do sétimo selo. Ele disse que não comeu. Cristo disse que o pegou e não comeu. O entregou a um homem, para que a palavra e o homem sejam o quê? Um. E o povo? Um também. Então somos um com o anjo forte. Um com o anjo forte. Que Deus os abençoe e os guarde. Conosco, o missionário Miguel Bermudes Marim. A gente não consegue parar, não tem forma para a gente parar quando a gente fala das bênçãos que nos correspondeu e quando estamos conscientes que temos um só líder, o Espírito Santo. Por isso ele dizia, o dia que vocês colocaram um homem como seu líder, aí morrem. Mas nesse tempo final, o povo de Deus identificou o seu líder, o Espírito Santo. Ele é o que está dirigindo o seu povo hoje. Bem, Miguel já disse amém, amém, amém 3 vezes. E isso já é amém. Eu já conheço ele por anos. Bem, Miguel por aqui, que venha à frente e termina e conclua nossa parte. Nesta ocasião, agradecidos por tudo que Ele nos deu desde a sexta-feira, sábado e hoje domingo, e Deus siga nos abençoando por meio da Sua palavra, que é a que enriquece e não acrescenta tristeza. Amém, amém, amém.